Olá, você quer saber como que a Toyota fez para atingir níveis excepcionais de excelência e produtividade nas suas fábricas e deixar os concorrentes para trás? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E eu não vou falar exatamente sobre Kanban, sobre o sistema Toyota de produção em si, mas eu vou falar as táticas que a Toyota implementou, que você pode implementar aí na sua fábrica hoje, para você reduzir a variabilidade, que é a maior causa, a maior inimiga da produção numa fábrica. A gente já falou em alguns vídeos aqui, um pouco sobre a variabilidade, então a gente sabe que toda vez que aumentar a variabilidade, o desempenho da fábrica vai cair. A variabilidade ela está presente em todas as empresas, em todas as fábricas. Ela pode ser a variabilidade do seu fornecedor, que às vezes demora um pouquinho mais para entregar, às vezes entrega algo que não está na qualidade adequada. Ela pode ser do seu operador, que às vezes ele vai produzir mais devagar, mais rápido, com menos qualidade, mais qualidade, enfim. Ela está ali e ela atrapalha muito a variabilidade da demanda também. É um dos piores pesadelos aí, principalmente das pessoas que planejam a produção, das pessoas que programam a produção ali. E a Toyota ela foi tomando ações aí. Muito se fala em Lean, em manufatura enxuta e tal, mas nada mais é do que ações para reduzir a variabilidade que a Toyota foi tomando ao longo dos anos aí e que deram muitos resultados positivos para eles aí. Então vamos começar. Primeiramente, a variabilidade da demanda. A Toyota ela foi beneficiada, de certa maneira, com o seu próprio sucesso, e isso faz com que ela possa ela tem uma demanda um pouco mais previsível. Então ela tem uma demanda geralmente maior do que a oferta. Quando você vai na concessionária para comprar um carro da Toyota, você tem ali as suas opções para você comprar. E se você analisar bem, geralmente a Toyota tem, em relação às outras montadoras, as outras marcas de carro aí, ela tem um pouquinho menos de modelos, um pouquinho menos de opcionais e de cores, ou seja, de variações. Isso já ajuda também, então, ou seja, se você tem menos variabilidade dos itens ali, a sua demanda vai ser um pouquinho mais uniforme. Com uma demanda um pouco mais estável ali, fica um pouquinho mais fácil de programar também. E se você for lá, você vai geralmente ter que esperar um tempinho aí para conseguir o seu carro. Essa é a sua reserva, o seu buffer de tempo ali que a Toyota tem. A sua não, da Toyota, ela tem esse buffer de tempo ali onde ela pode produzir o seu carro. Mas basicamente, como ela tem uma demanda bastante uniforme, ela consegue definir planos de produção com bastante antecedência. Então, o pessoal lá, o que vai executar os líderes do chão de fábrica lá que vão executar aquelas ordens de produção, geralmente eles já têm o plano de produção, exatamente o que vai produzir semanas antes, às vezes até com meses antes. Então, isso já ajuda muito. Então, eles já conseguem se programar, eles conseguem tomar as ações necessárias ali para que aquela produção ocorra bem. Imagina você conseguir saber exatamente a quantidade dos itens que você vai produzir daí a 3 meses, por exemplo. Isso seria fantástico, A gente sabe que a maioria das fábricas as coisas mudam diariamente, às vezes dentro do mesmo dia você tem que mudar o plano várias vezes. A Toyota não tem isso. Claro que imprevistos acontecem, mas aí ela usa uma outra tática que é uma reserva de capacidade, um buffer de capacidade. Então, ela nunca trabalha 3 turnos completos, ela usa o terceiro turno como se fosse uma reserva de capacidade, uma reserva de capacidade, contra esses imprevistos aí, contra essa variabilidade em si. Então ela consegue jogar, adequar o seu plano ali conforme a demanda nesses buffers de capacidade que ela tem nos últimos turnos ali, geralmente do dia. Então todo dia ela consegue manter uma linha bem uniforme de produção. Então eu tenho aqui a minha produção, geralmente na minha fábrica vai fazendo aqui. A Toyota procura o máximo ser constante, uma linha horizontal, mais horizontal possível, porque ela sabe que isso está diretamente ligado ao desempenho da fábrica. Depois, o desempenho da produção em si, a variabilidade da produção em si. O que seria a variabilidade da produção? A gente já falou aqui sobre a questão
dos operadores, às vezes falta um operador, às vezes um operador faz mais rápido que o outro, enfim, existem ali, né, a questão dos defeitos e tal. A questão que a gente ouve falar muito da qualidade da Toyota foi, na verdade, uma tentativa da Toyota de reduzir essa variabilidade. Então, a variabilidade ela vai se alastrando ao longo da linha de produção. Quanto antes eu pegar ela e reduzir ela, melhor, para ela não ir se multiplicando ali, né, no efeito chicote ali. Então, aquela questão que a gente ouve falar muito, que a Toyota, por exemplo, se um operador ele vê algo com defeito, ele tem o poder de parar realmente a linha de produção inteira, é justamente para poder cortar a variabilidade logo ali, não deixar que ela se alastre para frente. Então ele consegue fazer isso. A questão também, exemplo, das mudanças de ferramenta rápidas, né? Isso foi algo também bastante difundido aí pela Toyota e tal, pelos japoneses. Isso também é uma proteção contra a variabilidade, porque se eu preciso trocar, se eu preciso produzir outro modelo de carro, outro modelo de peça, enfim, outra cor, eles conseguem muito rápido trocar isso e não ter que ficar dependendo de lotes grandes, enfim, eles conseguem cumprir realmente com a demanda ali de maneira bem eficiente. Além disso, eles, né, têm uma flexibilidade muito grande com os próprios operadores. Então, por exemplo, determinado setor ele vai precisar de mais operadores, determinada máquina, enfim, eles conseguem fazer um jogo bem legal aí, onde que os operadores eles são multidisciplinares, multissetores, às vezes eles têm treinamento em praticamente todos. É bem comum a gente escutar que o operador da Toyota ele passa por toda a linha de produção. Isso não é só para entender realmente como funciona, mas é justamente um treinamento e uma proteção contra variabilidade, um buffer contra variabilidade. Porque, exemplo, amanhã um operador do determinado setor faltou, eu consigo trazer um outro operador de um setor que está um pouco mais tranquilo, porque ele tem treinamento naquele setor ali. Aquele setor está, né, sendo meu gargalo ali, eu consigo, né, levar mais operadores para ali, sem precisar ficar contratando, sem precisar ficar fazendo hora extra, esse tipo de coisa. E por último, né, a variabilidade do fornecimento, que é um pesadelo geralmente aí para quem trabalha com fábrica. A gente sabe que é muito difícil contar com os fornecedores, é muito difícil a gente ter essa noção do que vai gastar exatamente, do quanto, né, que eles vão demorar para entregar, se vão entregar tudo certinho, a quantidade, esse tipo de coisa. A Toyota ela trabalhou diretamente com os fornecedores nesse ponto. Um ponto que ajudou, né, foi aquela questão lá que a gente falou da demanda. Então, se eu sei o que eu vou produzir daqui a 3 meses, às vezes, não vou nem, né, citar tão exemplo assim, tão extremo assim, 3 meses, mas vamos supor que eu sei daqui a 1 mês o que eu vou produzir. Eu já consigo me programar e já consigo, né, e passar isso para os meus fornecedores, que eu vou precisar daquela matéria-prima X em determinada quantidade Y daqui a 1 mês, por exemplo. Então isso fica um pouco mais fácil, mas também a Toyota, esses mesmos processos que ela implementou, essas mesmas táticas que ela implementou dentro da fábrica dela, ela buscou levar isso para os seus fornecedores. Então, ela trabalha num sistema de parceria bem unida mesmo. Então, ela leva essas práticas, às vezes leva os próprios gerentes das próprias fábricas para os fornecedores, para treinar eles nessas técnicas, para os fornecedores também conseguirem reduzir a própria variabilidade deles ali e conseguirem ser mais confiáveis. Outra coisa também, em algumas plantas da Toyota, ela trouxe os fornecedores para perto dela, muitas vezes até dentro do próprio parque fabril ali, tem fornecedores, né, que entregam ali a alguns metros de distância, que estão ali a alguns metros de distância, e conseguem fazer essas entregas muito mais rápido, essas entregas diárias. Então não tem aquele problema, né, que assim, o caminhão quebrou na estrada, o caminhão bateu, esse tipo de coisa, o navio atrasou. A Toyota não, ela consegue ter uma proteção contra isso bem grande. Então, trabalhando com eles, né, fazendo com que eles fizessem entregas mais frequentes, entregas menores e tudo, ela consegue efetivamente reduzir a variabilidade. E aí a gente escuta muito falar, né, que o objetivo do sistema Toyota de produção é estoque zero, é reduzir
não ter, né, estoque em processo, não ter o IP, não ter estoque de processo de produtos acabados. Isso, na verdade, não é o objetivo, a Toyota não funciona exatamente assim, mas isso, na verdade, é uma consequência dessas ações, dessas táticas que a Toyota implementou para poder reduzir a variabilidade. Se reduzindo a variabilidade, você não tem necessidade de ter realmente. Então, se eu sei o que eu vou, né, precisar daqui a um mês, eu não preciso já começar a produzir e me preparar contra, né, enfim, se eu vou precisar daquele produto, se eu não vou, não, eu vou implementando, eu vou seguindo o plano, eu vou seguindo a programação ali e aquilo vai fluir de tal maneira, né, se os meus insumos estão chegando corretamente, se está tudo, né, correndo bem, se eu consigo produzir lá, enfim, com menos variabilidade, tudo isso vai correr tão bem que a consequência natural disso são os níveis de estoque cair. Então isso é o que acontece, é uma consequência, enfim, disso tudo e que faz com que não só o estoque caia, mas com uma produtividade aumenta. Então, assim, a variabilidade é o grande vilão realmente de uma fábrica, do chão de fábrica, não só do chão de fábrica, mas, né, do planejamento completo ali, para, enfim, a supply chain completa ali, quem compra, quem vende lá no final, tudo isso aí tá totalmente ligado ali. E você implantando algumas técnicas, enfim, algumas coisas que você pode fazer dentro da sua fábrica hoje até, né, para poder conseguir ter esse tipo de proteção, esses buffers contra a variabilidade, por exemplo, o treinamento, né, flexível aí, treinamento multidisciplinar dos seus funcionários, né, conversas com seus fornecedores, enfim, esse trabalho em conjunto, isso pode ser implementado hoje para você conseguir realmente, né, aumentar o ganho da sua produção aí, aumentar a sua produtividade, diminuir defeitos, diminuir estoque e vender mais, entregar com menos atrasos, com mais confiança, com mais confiabilidade e tudo isso que é consequência natural desse aumento da sua produção aí, tá joia?